Livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli e Inácio Ferreira. Capítulo 2. Limitadíssimos, Odilon, acentuei, dando sequência ao diálogo. Confesso-lhe, com toda a sinceridade, que eu imaginava que o plano espiritual fosse diferente. Diferente, Inácio? É mais para cima. Não nos esqueçamos de que estamos nas circunvizinhanças da Terra. Você sabe que, na natureza, não existe transição brusca. Tudo obedece a um encadeamento lógico, baseado na lei do mérito, como, por exemplo, adquirir asas nos ombros se ainda mal sabemos o que fazer com as pernas. Mas, redarguiu o valoroso companheiro, os espíritos haverão de se decepcionar. Eu não sei a causa de, ao nos tornarmos espíritas, passarmos a achar que somos privilegiados. A doutrina nos torna conscientes de nossas enfermidades, porém a tarefa da cura nos pertence, pois a simples condição de adepto do espiritismo não isenta ninguém de suas provas, e principalmente de esforço de renovação. O espírita sincero é aquele que não recua diante das lutas que trava para ser melhor. Deus não cultiva preferências. As orações dos fiéis de todas as crenças têm para ele o mesmo valor. Às vezes, quem ora aos pés de um santo de barro, ora com mais fervor do que aquele que já libertou a fé de tantas formalidades. Como você mudou, Inácio, brincou Odilon comigo. Eu diria tratar-se de um espírito. Se eu não fizer essa ressalva, os nossos irmãos do mundo não acreditarão que eu esteja conversando com você, o ferrenho adversário da Igreja Católica. Ora, não exagere, você sabe que eu apenas me defendia, ou melhor, procurava defender a doutrina. Agora, no entanto, estou aqui, às voltas com a própria realidade. E com muito trabalho nesse hospital, não é? Neste hospital onde, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes é espírita. Eu preferiria lidar com um louco espírito do que com um espírita louco. Como somos, Odilon, vaidosos de nosso pequeno saber. Muitos médiuns internados aqui. O problema maior não são os médiuns que, na maioria das vezes, faliram por falta de discernimento. O problema maior são os dirigentes espíritas, aqueles que quiseram ter as rédeas do movimento nas mãos e impunham os seus pontos de vista. Já os médiuns se assemelham aos pecadores do Evangelho, mas os dirigentes são os doutores da lei. Algum católico evangélico por aqui? Poucos, e são os que me dão menos trabalho. Conforme lhe disse, os espíritas é que estão mal arrumados, conversam comigo de igual para igual e, não raro, acabam invertendo de papel comigo, ou seja, tratam-me como se o doente fosse eu. Citam trechos de O Livro dos Espíritos, referem-se ao espiritismo científico, fazem questão de demonstrar conhecimento. No entanto, já pude fazer entre eles curiosa constatação. Quase todos foram espíritas teóricos, nunca arregaçaram as mangas numa atividade assistencial que, ao contrário, criticavam veladamente. Conheci alguns deles quando ainda no mundo, aparteou o devotado amigo. Um aos quais eu me refiro chegou a combater com veemência o nosso trabalho da sopa fraterna na Casa do Cinza, em Uberaba. Disse-me que o espiritismo tinha que parar com aquilo, que nós estávamos desvirtuando tudo. O povo precisava de luz, não de pão. Por acaso, indaguei, teria sido R. Pontinhos? Ele mesmo, Inácio, respondeu. Sempre que me via no mercado municipal pedindo verduras e legumes para nossa sopa, eu tinha que ouvir um sermão. Coitado, nem sei se já desencarnou. Ele é um dos meus pacientes aqui, Odilon. E, por sinal, é um dos que mais reivindicam.
O R, internado neste hospital? E deveria dar graças a Deus, pois a rigor o seu lugar seria mais embaixo. Não sei como foi que conseguiu chegar até aqui. Ele cuidava da mãe, que morava sozinha e não deixava que nada lhe faltasse. De fato, eu não sei o que seria dos filhos se não fosse as mães, comentei emocionado. Não fosse por elas, as regiões trevosas estariam regurgitando. Mas, Odilon, falei com a intenção de mudar de assunto, e o seu trabalho com os médios junto à crosta, como é que tem se desenrolado? Estamos indo, Inácio. Como você não desconhece, os progressos são lentos, tão lentos que por vezes nos parecem inexistentes. Mas vamos caminhando. A turma não quer estudar e assumir a tarefa com disciplina. Muitos começam e quase todos desistem. Querem colher antes de semear, não é? E semear antes de preparar o terreno. Não é mesmo fácil perseverar, ainda mais no mundo de hoje, que mete medo em qualquer candidato à reencarnação. Porém, não existe alternativa. Se você deseja escalar a montanha, não adianta ficar rodeando-a, concorda? E nem esperar indefinitivamente. Melhor tempo para fazê-lo, creio, Odilon, que talvez este tenha sido o nosso mérito, se é que algum mérito tivemos. Embora conscientes de nossas imperfeições mazelas, ousávamos fazer o que era preciso. Os médiuns, Inácio, acham que mediunidade corre por conta dos espíritos. Quase nenhum quer ser parceiro ou sócio e entrar com a parte que lhe compete. Fazem uma série de alegações, quase todas sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. Do velho fantasma da dúvida? Dúvida que, conforme sabemos, persistirá em cada um, até que seja definitivamente afastada pela sua lucidez espiritual. É a dúvida que desafia o homem a caminhar. A certeza é o ponto final de jornada empreendida. Se o Espiritismo pudesse contar com médios mais conscientes, lamentei. Seria uma maravilha, mas estamos confiantes para o futuro. Tudo está certo, será por outro lado, que se tivéssemos sobre a terra um número maior de medianeiros convictos e responsáveis, o excesso de luz, ao invés de lhes facilitar a visão da verdade, não induziria os homens à cegueira? Sempre me intrigou o fato de Jesus ensinar por parábolas. Por que o mestre não falava claramente? Quero crer que não era por falta de capacidade pedagógica ou por pobreza de vocabulário, né? Ele tensionava nos induzir à procura, exercitando a nossa capacidade interpretativa. A humanidade não se redimirá coletivamente. A porta é estreita, exatamente para conceder passagem a um de cada vez. Você, como sempre, tem razão, Odilon. Concordei com a linha de raciocínio do companheiro. É possível que Moisés, se tornasse a viver hoje sobre a terra, viesse a reeditar a sua proibição dos homens se contactarem com os mortos. Queremos mais, no entanto, não estamos tão preparados assim. Aqui mesmo, Inácio, onde presentemente nos situamos deste outro lado da vida, não estamos preparados para saber o que existe acima de nossas cabeças. Você tocou no assunto que tem me preocupado. É verdade, Odilon, que existem dimensões espirituais paralelas, ou seja, além daquelas que naturalmente se posicionam em níveis concêntricos, outras que, por exemplo, coexistem com a nossa no universo espiritual paralelo?